tarde, pessoal. Tudo bem? Obrigado pela presença. Nós vamos dar continuidade ao nosso projeto de capacitação de direitos humanos. Finalzinho de semestre, só os fortes estão aqui, né? Muita coisa para fazer, prova para estudar, atividade complementar para entregar, né? Para quem ainda não terminou. Mas a gente vai seguir bem rapidinho, tentar ser mais uma conversa. E estou muito feliz, né? Para mim é muito gratificante poder contribuir com um pedacinho da nossa capacitação, que é falar especificamente da população idosa, né? Eu pude trabalhar durante já acho que 12 anos com essa população, desde 2009, que eu trabalho com esse público, nos diferentes cenários, no cenário privado, no cenário filantrópico, no cenário público. E felizmente e infelizmente a gente vai vivenciando algumas situações, né, com essa população, umas que nós gostamos, outras que a gente não gosta tanto, né? Está tentando diminuir o barulho ali no ar. Bom, então a gente vai falar um pouquinho da promoção dos direitos humanos para a população idosa. Para começo, eu acho que nem sei se todo mundo que está aqui estava na primeira palestra que abordou especificamente sobre... Eu vou desligar o ar, gente. Aí para o barulho. Estava só abafado. Travou a porta, vamos deixar o... Bom, não sei se todo mundo estava aqui na palestra da primeira que nós fizemos sobre realmente a definição dos direitos humanos, mas para a gente falar dessa população, vai caber a gente só relembrar algumas coisas, né? Então aqui eu tenho uma definição geral, até está no site da Unicef ainda em 2023, que direitos humanos são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos. Eles regem o modo como os seres humanos individualmente vivem em sociedade e entre si, bem como sua relação com o Estado e as obrigações que o Estado tem em relação a eles. Então, primeiramente, a gente precisa lembrar que os direitos humanos, eles se aplicam a todos os seres vivos, né? A todos os humanos, perdão. E o idoso, ele é um ser humano. Então, ele tem por garantia todos os direitos humanos que foram firmados lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, se já existe uma Declaração Universal, né, dos Direitos Humanos, por que a gente precisa abordar os direitos humanos para populações específicas, como que a gente já viu até aqui, né? População LGBTQIA+, os refugiados e os migrantes, os idosos. Nossa próxima palestra vai ser especificamente sobre população de rua. Porque nós consideramos essas populações vulneráveis, né? Então, todos nós temos os nossos direitos humanos, ou deveríamos ter nossos direitos humanos preservados, né? Mas, algumas populações que são mais vulneráveis, muitas vezes que nós, precisam ter mais garantias. Então, além dos direitos humanos, precisam ter mais garantias, precisam ter mais ações. E é o caso da população idosa, né? Então, aqui só para relembrar, não sei se foi falado, acho que lá na primeira palestra, acho que sim, mas os direitos humanos foram firmados, então, na Declaração Universal, assinada lá em Paris, em 1948, né? Então, tem aqui a publicação oficial. E o que eu preciso lembrar? Em 1948, qual que era o cenário mundial que a gente estava passando? Era o cenário de pós-guerra, né? Então, claro que essa Declaração Universal está em constante movimento, mas aqueles 30 artigos firmados na Declaração Universal, obviamente, eles tinham um foco principal, que era o quê? Reestruturar a sociedade, principalmente no princípio da paz, né? Porque muitos países estavam isolados, destruídos, muitos povos tiveram, né? A gente já teve a palestra sobre imigrantes, tiveram que sair dos seus países e se reestabelecer, construir novos vínculos, né? Construir novas famílias e construir uma vida nova. Então, o mundo precisava, né, em alguns países mais, se reconstruir depois da guerra. Então, a Declaração Universal lá de 1948 traz esses direitos humanos
mas principalmente ligados a esse cenário. É claro que ao longo dos anos eles foram sendo ressignificados, mas tem essa essência. E o que a gente precisa lembrar também é que todos os direitos humanos, eles têm o princípio da indissocialidade. Né? Não sei se vocês sabem o que é isso, mas eu não posso deixar de prover um dos direitos humanos, porque se eu fizer isso, nenhum outro consegue ser provido na sua completude. Então, como, por exemplo, eu tenho direito à vida, mas se eu não prover o direito à alimentação, será que essa pessoa está cumprindo o direito à vida? Será que eu consigo viver sem alimentação? Eu tenho direito à habitação, né, a uma residência digna. Se essa pessoa não tem provido uma habitação digna, será que ela tem direito à vida também? Então, se eu não cumprir qualquer um dos direitos humanos, eu acabo não conseguindo cumprir nenhum 100%. Esse é o princípio da indissocialidade, né? Então, e o que é a pessoa idosa, né? Aí agora a gente falando especificamente da população idosa e voltado para esses direitos humanos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, pessoa idosa é aquela com 65 anos ou mais em países desenvolvidos, então Europa, Estados Unidos, ou a partir de 60 anos em países em desenvolvimento. E aí aqui a gente já tem o nosso primeiro conflito, porque na legislação brasileira, né, a nossa Constituição Federal traz o idoso como aquela pessoa com 65 anos ou mais. E aí a pergunta, o Brasil, ele é um país desenvolvido ou ele é um país em desenvolvimento, gente? É um país que ainda está em desenvolvimento, né? Então, por que trazer uma idade de 65 anos ou mais para a população idosa, sendo que ainda estamos em processo de desenvolvimento e estamos longe de sair desse processo de desenvolvimento em relação aos países desenvolvidos? Então, acaba sendo já o nosso primeiro percalço. Por quê? Como a legislação brasileira traz a pessoa idosa como 65 anos ou mais, né, na Constituição Federal, isso acaba que permite legislações municipais, estaduais ou até mesmo federais, leis, abordarem a pessoa idosa só a partir de 65 anos, porque está na Constituição brasileira. Então, algumas ações a gente consegue a partir de 60 anos, que é respeitando a definição da OMS, mas outras não. E a gente vai ver, um exemplo é o transporte público, que alguns municípios até conseguiam trazer um benefício a partir de 60 anos, mas com o envelhecimento populacional, que é muito acelerado, viram, então vamos cortar nessa faixa etária dos 60 aos 65, vamos deixar só 75 ou mais, numa forma, literalmente, de economizar, né, recursos. E isso é ruim, porque se a gente ainda é em desenvolvimento, a nossa pessoa não tem as mesmas realidades que uma pessoa dos Estados Unidos. Nosso idoso não é igual ao idoso da Europa, né? A gente tem uma série de outras necessidades. Aqui, né, não sei se alguém chegou a ver essa reportagem, circulou aí nas redes sociais um tempo atrás. Ônibus entrou na casa humilde e foi apanhar a velhinha de 42 anos. E eu tentei ir atrás dessa reportagem para saber exatamente o ano. E cada fonte, uns trouxeram 1900 e década de 40, 1910, com certeza antes da década de 50. E era essa. A expectativa de vida do brasileiro, né, na década de 40 era em torno de 46 anos. Gente, 46 anos, né? Lá nos anos 1900 e pouco, 30, 20, 46, 50 anos já era um idoso. Então a grande questão é, o que é ser um idoso? Será que eu tenho como taxar? Será que eu tenho como estabelecer uma norma fixa sobre isso? Claro que não. Além da idade biológica que está lá no nosso RG, eu preciso ver em que momento que aquela sociedade se encontra. Então, será que o Brasil colocar na sua legislação, né? Olha, a nossa legislação federal, a nossa Constituição é de 1988. Já colocou como 65 anos. Se em 1920 a expectativa de vida era 50 anos, uma pessoa de 42 anos já era uma velhinha. Então, a gente sempre tem que se perguntar, né? Qual é a necessidade dessa população e o que a gente tem que oferecer para ela, principalmente em relação aos direitos humanos. Eu trouxe aqui um vídeo também que circulou, que a gente vai escorrer algumas coisas sobre ele. Então é só agora, tá bom? O seu seria? Eu vou pagar essas duas contas aqui. Certo. Está fazendo aniversário hoje? 60 anos, parabéns. Pois é.
Puxa, parabéns, hein? Desculpa que não parece. Ah, obrigada. Não, porque hoje em dia a gente tem que se cuidar, né? A alimentação mais regrada, caminhada, hidroginástica, para poder se manter mais disposta. Ó, mas agora a senhora não precisa ficar essa coisa não. Pode pegar tempo preferencial. Ah, não, imagina, tá tudo bem. Não, que isso, é seu direito. Não, mas eu acho que eu não aguento ainda mais alguns anos aqui nessa fila. É melhor deixar a preferencial para quem precisa, os mais velhos. Né? É que na cidade você se dá arriscar. A minha avó, com 78 anos, ficou mais de 2 horas em pé na missa, estourou as varizes da perna dela, perdeu sangue pra caramba no caminho pro hospital, teve uma hemorragia e chegou a ser viva. Essa idade não dá pra procurar. Não, mas ela tinha 78, eu estou fazendo 60 anos. Como 55, mas não é mesma idade. É verdade. A minha tia, por exemplo, tem 82. Foi pro hospital para fazer tratamento de reumatismo, essas coisas, teve um ataque cardíaco, saiu do hospital com o coração estacionado. Olha aí. Mas ela tem 82 anos. Calma. Olha o coraçãozinho da minha tia. A senhora vai chegar pra lá. Assim eu espero. Enquanto isso, vamos abrir da filhinha e a senhora me pouco dos seus Não netinhos. solta, que isso de mim? Está deixando com cara de criança? Eu já disse que eu não quero ir para a fila preferencial. Nessa idade eu fico criança. Senhora, fica calma, gente, pelo amor de Deus. Alguém traz uma cadeira aqui, por favor. Eu tomo de água com açúcar também. Mas o que é isso? Gente, vocês estão muito Assim, eu tava. Na fila, pra pagar uma conta, começou a passar mal. Meu Deus, mas como é que você deixa uma senhora dessa idade fora da fila preferencial? A senhora tá perdida. A gente vai encontrar o telefone. A senhora se lembra qual a cor da roupa que ele está vestindo? Ai, meu Deus, ela vai Isso é uma merda. tirar essa cadeira. Ai, será que ela foi pensamento? Eu gosto de diabetes, ela tá com polícia aqui. Graças a Deus, não está chegando. Atenção, informar para a ocorrência. Ei, vai você. É fácil seguir já que sei. Correto, eu vou colocar a senhora lá. Coitada. Vocês foram encontrados de defender? Coitada, Domenica. É triste, muito triste. É, gente, mas nessa idade, se a pessoa não se cuida, é isso. Bom, claro que é um vídeo de comédia, né? Mas será que isso é tão distante da nossa realidade? Só ali, quantos direitos humanos violados essa mulher ou essa senhora teve? Muitos, né? E isso é o que mais acontece com a pessoa idosa. Isso é o que mais acontece em diferentes cenários, não só nas pessoas idosas que são vulneráveis. E muitas vezes a gente nem percebe que esse tipo de situação acontece, porque para a gente algumas coisas se tornaram corriqueiras. Às vezes na situação do transporte público, dentro do metrô, às vezes numa fila de um supermercado ou de um banco. E aí a questão aqui é, né? Então a gente está falando, fazendo uma capacitação sobre promoção dos direitos humanos. O que a gente pode fazer de fato, ou o que cabe a nós, população geral, para promover os direitos humanos dessa população, né? Então, e quem são essas pessoas idosas para as quais devemos promover os direitos humanos, né? Todo mundo conhece essa daqui, ó. Quem que é essa daqui? É a Dona Benta, né? O sítio do Pica-Pau Amarelo. A gente precisa promover os direitos humanos para uma idosa como a Dona Benta? Que é cercada pelos seus netinhos, que tem alimentos disponíveis, que tem uma residência, que é o sítio do Pica-Pau Amarelo, na sua propriedade, então ela tem direitos de propriedade, tem familiares. E aí? É claro que sim, porque os direitos humanos, eles são a todas as pessoas. E se eu pensar no idoso, né,
não importa a sua designação, classe social, eu preciso promover para a dona Benta. Mas quando a gente discute esse tipo de assunto, eu também tenho que me preocupar com outras populações. Eu tenho que entender que sim, a dona Benta ela tem que ter os seus direitos preservados porque ela é um ser humano. Mas eu preciso me preocupar com a idosa, que além de idosa, também é moradora de rua. Esse tema de população idosa ele é bem delicado porque a gente esbarra em todos os outros temas da capacitação. Por quê? A gente vai falar de população de rua, mas eu tenho a idosa que é moradora de rua. A gente vai falar da população LGBTQIA+, mas eu tenho o idoso que pertence a essa população. Então eu preciso garantir os direitos humanos, preciso garantir os direitos da população de rua e preciso garantir os direitos da pessoa idosa, né? Também tem a população negra, que também é idosa. Então eu preciso garantir todos os direitos. Tenho a população migrante, que além de ter os seus direitos humanos garantidos, que é o direito de nacionalidade, de migrar, de ir e vir, eu também preciso me preocupar com relação à pessoa idosa, se for o caso, né? Tem o índio. E quem se preocupa lá com o índio, né? Com a população indígena, que também envelhece, assim como todos. Então, eles têm os seus direitos humanos, os direitos da população indígena e mais os direitos da população idosa. E assim eu vou somando direitos. E será que no Brasil a gente faz isso? Será que no Brasil a gente consegue garantir os direitos humanos, os direitos da população indígena e mais os direitos de um idoso indígena? Né? Essa é a grande questão. Eu também tenho um idoso que pertence à população privada de liberdade. Não é porque ele está privado da liberdade que ele não tem que ter os seus direitos humanos preservados. Isso é sempre um ponto de discussão e polêmica, né? Porque, infelizmente, uma parcela da sociedade acredita que está preso, tem que fazer nada por ele. Quem mandou ele cometer um crime, ou seja lá o que ele fez? Ninguém mandou. Tudo bem. Mas o primeiro direito humano, independente de você ser idoso ou não, é o direito à vida, né? E depois dele, vários outros. Claro que os direitos humanos, eles não se sobrepõem a legislações específicas de cada país. Mas eu preciso promover dignidade. Então, eu não posso colocar um idoso numa penitenciária, seja um CDP, seja onde for, e fazer com que ele perca a sua dignidade. Ele está ali para cumprir a sua pena. Isso seja qualquer população, né? A gente está aqui para falar do idoso. Ele está ali para cumprir a sua pena. E, perante, né, a nossa legislação, ninguém é culpado até que se prove. Né? Então, ele precisa ter o seu julgamento e, se for condenado, ele continua sendo um ser humano que tem que ter os seus direitos humanos preservados e ele é um idoso. Então, ele tem que ter mais direitos ainda do que ser só um ser humano que não é idoso, tá? Em suma, claro que a Declaração dos Direitos Humanos é extensa, para a gente só discorrer aqui algumas coisas. Quais são aqueles principais quando a gente pensa em direitos humanos, né? É o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à segurança pessoal, o direito à liberdade de pensamento e de expressão, direito à remuneração justa, que assegure sua existência compatível com a dignidade humana, direito à proteção social, direito à saúde, educação, alimento, habitação e lazer, e direito à proteção do desemprego, na doença, na velhice e na viuvez. Então, isso é o que traz já para todos nós, independente da idade, a Declaração dos Direitos Humanos. E aí eu pergunto, gente, será que independente de ser idoso ou não, a gente tem tudo isso aqui pensando na nossa população, né, provido? Será que todas as pessoas têm uma habitação digna? Todas as pessoas têm acesso ao alimento? Todas as pessoas têm acesso à proteção em caso de desemprego, velhice ou viuvez? A gente sabe que não. Então, se a própria população ativa, que tem mais acesso, que tem mais facilidade, não tem todos os direitos humanos, imagina a população idosa. E aí eu não estou falando da idosa da dona Benta, que está cercada pela sua família, cercada de apoio, que também tem que ter os seus direitos humanos preservados. Eu estou falando de toda aquela população idosa vulnerável. A moradora de rua, a indígena, o negro, que a gente já sabe, o LGBT, que tem menos acesso ainda e mais dificuldade. Então, como fazer se o próprio adulto já não tem, né? E aí é esse o maior desafio de todas as políticas públicas que a gente tem voltado para a população idosa. Quem aqui, se um dia, né, quem trabalha ou vir a trabalhar com essa população, vocês vão ver o quanto a gente é limitado e a gente esbarra em dificuldades, assim, às vezes que a gente não faz o ideal, mas se não fizer aquilo, o pior vai acontecer. Porque
realmente faltam políticas públicas para a população idosa no Brasil e em outras regiões do mundo também. Pensando nisso, né, a Constituição Brasileira de 1988, o Brasil, né, um dos países que assinou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a parte positiva é que a nossa Constituição Federal ela já é inteira espelhada na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então ela já foi embasada. Por meio disso, a gente consegue, por recursos oficiais, né, na Justiça, conseguir algumas coisas. E um ganho para a população brasileira, porque não são todos os países que têm isso, né, a gente teve a Lei de Proteção à Pessoa Idosa, que é a Lei 10.741 de 2003, conhecida na época como Estatuto do Idoso, tá? Essa lei teve algumas alterações, hoje a gente fala Estatuto da Pessoa Idosa, ou da população idosa, tá? Não exatamente do idoso. Então, ela tem o objetivo de garantir os direitos da pessoa idosa com idade igual ou superior a 60 anos. Então, o Estatuto do Idoso já veio diminuindo um pouco essa idade. O Estatuto usa a legislação, né, a idade proposta pela Organização Mundial da Saúde, diferente da nossa Constituição, que traz 75 anos. Então, isso já é um ganho e um ponto muito positivo. Por que é importante ter um estatuto, uma lei que, se a nossa legislação, né, se a nossa Constituição já é espelhada nos direitos humanos, e todo mundo tem esses direitos, por que fazer ainda um estatuto, né, uma outra lei, para assegurar mais ainda os direitos da população idosa? Porque a gente já sabe que essa população é de risco e tem menos acesso. E claro, quando eu estou falando isso, eu não estou falando só da dona Benta, eu estou falando daquela população mais vulnerável. Então, foi um marco para quem trabalha, né, com a população idosa, o Estatuto do Idoso, porque ele garantiu mais ainda, né, na legislação brasileira, ou ele foi um amparo para o que eu devo fazer. E nessa situação, o que garante o quê? Quem que garante o quê, né? Então, eu trouxe só o artigo 3, porque o Estatuto do Idoso também ele é imenso, para quem já leu isso, são mais de 150 artigos, né? Mas aqui serve para embasar um pouquinho da nossa discussão. O artigo 3 ele afirma que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade do poder público, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar. Então, tudo isso que está aqui não é só de responsabilidade do poder público, porque tem o Estatuto do Idoso. É de responsabilidade da família e da comunidade, além do poder público. E isso é muito importante, porque a gente vai esbarrar na violação dos direitos humanos e nos crimes cometidos contra a pessoa idosa, contra a população idosa. E quando eu falo de violação dos direitos humanos ou dos crimes cometidos, a pessoa pensa, a família muitas vezes não é da minha responsabilidade. É sim, porque a legislação brasileira traz que assim como a criança é de responsabilidade dos pais, o idoso é sim de responsabilidade da família, tá? Então tem que tomar muito cuidado com essa questão de responsabilidade, né? E é claro que vão ser avaliados uma série de critérios, mas sim é de cuidado da família e da comunidade. Então, dentro do nosso Estatuto do Idoso, quais são os direitos da pessoa idosa que o Estatuto traz? Vocês vão ver que, pensando nos direitos fundamentais, são muito próximos dos direitos humanos, tá? Da Declaração dos Direitos Humanos. Então, o nosso Estatuto já traz o direito de envelhecer. E aí aqui parece muito óbvio, né, gente? Tipo assim, direito de envelhecer. Mas não é uma coisa simples. A população brasileira, vários estudos mostram que a população idosa brasileira, ela não se sente no direito de envelhecer. Ela se sente numa cobrança de não ser velho, porque ela vai ser rejeitada em uma série de instâncias. Então é aí que a gente tem até como contrabalanceamento uma série de coisas que vão contra o envelhecimento. É claro que a gente não está falando aqui da senilidade, que é o envelhecimento, né, patológico. A gente está falando da senescência, que é o envelhecimento natural. Então ele tem que acontecer. E o pior erro da sociedade é pensar, gente, todo mundo aqui quer viver muito? Talvez um ou outro, não, eu não quero viver muito. Mas se a sua resposta para querer viver muito for positiva, obrigatoriamente você está dizendo que você quer envelhecer. Porque não tem como viver muito sem envelhecer. Mas parece que a sociedade se esquece disso, né? Então, eu preciso garantir esse direito sem que o idoso seja rechaçado por isso, pelo processo que é natural e não tem como controlar. Liberdade, respeito, dignidade,
alimentos, saúde, educação, cultura, esporte e lazer, exercício da atividade profissional e aposentar-se com dignidade, moradia digna, transporte, política de atendimento por ações governamentais e não governamentais, atendimento preferencial e acesso à justiça. Então, esses são os direitos fundamentais que o nosso Estatuto do Idoso Brasileiro, o Estatuto da Pessoa Idosa, traz. Muito parecido, né, com a Declaração dos Direitos Humanos, só que a gente precisa adaptar algumas coisas para a nossa realidade. Então, quando eu falo de direito à liberdade e ao respeito, o que isso significa? Direito de ir e vir. Então, o idoso ele escolhe para onde ele vai, onde que ele quer ir. Quando eu impeço uma pessoa idosa que está dentro das suas faculdades mentais, né, dentro dessas faculdades, de se locomover, se deslocar, eu estou cometendo um crime. Eu estou aprisionando uma pessoa idosa. E ela tem esse direito, né, de decisão de ir e vir para onde ela quiser. Ela tem o direito de expressar sua religião, né, faz parte, eu não posso condenar nenhuma pessoa adulta, né, nem idosa, a não estabelecer sua religião. Direito de se expressar e dar sua opinião nos diferentes meios, né, sociais de comunicação. Direito de exercer o seu papel de cidadão, como votar. Se eu impeço um idoso de votar, eu estou cometendo um crime? Eu não posso, né? Desde que ele possa, né, que ele tenha o seu direito de ir e vir também estabelecido. Direito do convívio familiar, ele tem essa propriedade também. A praticar esportes e a dignidade. Se algum idoso ele se sente ameaçado, ou ele se sente rechaçado, ele se sente humilhado, ou ele se sente vivendo de uma forma não digna, se alguém tiver ocasionando isso a ele, também é considerado um crime, porque eu estou tirando a dignidade da pessoa idosa, principalmente se for pelo fato dela ser idosa. Então, a pergunta, né, será que é tão fácil, né, quem tem idoso ou conhece, né, pessoas idosas, principalmente os mais vulneráveis, a gente promover tudo isso daqui? A sociedade brasileira promove para os nossos idosos o direito de ir e vir, né, dignidade, sem nenhum tipo de humilhação. Nossos idosos praticam esportes de forma facilitada, né? A gente sabe que não. Então, temos que pensar em estratégias. Direitos aos alimentos, né? Não dá para deixar de trazer isso aqui, porque é muito importante, porque, querendo ou não, é um direito humano também, e está ligado à existência, né? Está ligado à nossa vida. Então, o direito a alimentos, né, no nosso estatuto, eles antes vão ser prestados na forma da lei civil, então é assegurado, né, pela nossa legislação, pela lei civil, esse direito de se alimentar. O poder público, ele pode atuar nesse direito aos alimentos por meio da assistência social, quando, né, a obrigação alimentar é solidária. O que isso significa? Vários entes, várias pessoas podem promover essa alimentação para a pessoa idosa. E ela tem o direito de escolher de quem ela quer receber essa alimentação. Ela pode optar por isso. Ela não é obrigada necessariamente a escolher de uma única via. Desde que seja uma pessoa considerada, né, na maioridade já aqui na nossa legislação brasileira. Só se eu não consigo cumprir no núcleo familiar essa obrigação alimentar solidária, que eu vou ter a atuação da promotoria ou defensoria pública. Então, em suma, a família tem obrigação, e isso perante a lei, de sim fornecer alimentos ao idoso. E pode dar processo, né, contra isso, vai ser feita uma análise, e só vai entrar o Ministério Público, né, a promotoria ou a defensoria pública, o Estado fornecendo esse alimento, se comprovadamente a família ou o próprio idoso não tem condições de fornecer o seu alimento para subsistência. E a gente sabe que no Brasil, né, o direito civil à alimentação ele é muito forte, que é o que acontece, por exemplo, na pensão alimentícia. É um crime você não pagar a pensão alimentícia, você vai preso. Para o idoso é a mesma coisa, tá? Então, sim, é dever dos familiares, filhos, netos, bisnetos, ou até mais velhos na linha aí sucessiva, de, se tiver condições, o juiz vai fazer uma avaliação e você vai ser obrigado a pagar uma pensão alimentícia. Se chegar a esse ponto, né, você vai ser obrigado a pagar uma pensão alimentícia para os seus familiares idosos. E a justiça só vai entrar em ação quando realmente a família e o próprio idoso não tiver condições de arcar com isso. Então, se uma família abandona a alimentação do idoso, é um crime também, tá? Ele tem direito à sua reabilitação.
A maioria das vezes o medicamento é para reabilitar de alguma doença. Então, dificilmente a gente não vai conseguir, né, no núcleo familiar ou na justiça, o direito dele de receber essa medicação. Isso aqui também envolve próteses, envolve órteses, envolve suplementos alimentares. Optar pelo tratamento. Isso daqui, gente, é muito importante. Se o idoso é considerado, né, apto dentro das suas faculdades mentais, ele tem o direito de optar pelo seu tratamento. E isso é muito tirado dele muitas vezes, né? A família quer se sobrepor ao que ele quer. Então, ele não quer receber aquilo, ele não quer aquele tipo de tratamento, e ele é completamente lúcido, e a família quer impor algum tipo de coisa. E muitas vezes ele aceita para não passar pelo constrangimento de falar não para a família, para não gerar uma briga familiar. Porém, isso, né, é crime, porque ele tem o direito de optar pelo seu tratamento. Se ele falar que ele não quer e ele é considerado, né, dentro das suas faculdades mentais, apto para isso, não pode oferecer o tratamento. A única exceção, né, em alguns casos, dentro de um nível hospitalar, do nível terciário, é quando a vida do paciente está em risco. Aí o médico pode tomar uma decisão. Então, um exemplo, né, vai passar uma sonda no idoso. Né? Ele não quer que passe, a família não quer que passe, ele está nas suas faculdades mentais, ele não está em risco de morte. Nada vai acontecer, não quer que passe. Agora, se o paciente está correndo risco de vida, nessa situação específica, o médico pode intervir para algum tipo de tratamento sem o consentimento, mas só nesse caso. E aí a gente vê que é o que menos acontece, né? A população idosa é submetida, aqui também a gente tem que se preocupar com uma série de tratamentos, às vezes excessivos. E aí a gente sabe que medicamento, por exemplo, tem uma série de efeitos colaterais. Então, aquele idoso, ele já não quer estar ali, ele tem compreensão dos riscos, mas ele é forçado a estar, e cada vez com mais medicamento, cada vez tendo mais efeitos colaterais. E se você perguntar para ele com um pouquinho de mais atenção ou privacidade, você pode chegar à conclusão que não é exatamente o que ele quer. Só que ele, muitas vezes, é forçado a isso, tá? Então, tudo isso aqui, o direito ao cadastramento, que eu não falei, que é todos os idosos têm direito de serem cadastrados, né, no Sistema Único de Saúde, principalmente no nível ali das unidades básicas de saúde, no nível da territorialização, tá? Então, nem sempre a gente consegue oferecer tudo, né, como medicamento, às vezes os ambulatórios secundários de geriatria e gerontologia são distantes da casa daquele idoso, como é que ele tem acesso a isso? Então a gente vê que a gente já deixa a desejar. Direito à educação, cultura, esporte e lazer, né? Aqui eu diria que é uma coisa no Brasil também bem escassa. A gente tem como incentivo a cultura, né? Todo idoso tem direito à meia entrada, e aí a gente não pode esquecer que a gente tem a legislação federal falando que idoso é 65 anos ou mais, e eu posso ter exceções específicas em municípios e estados trazendo isso para 60 anos, né? Mas todo idoso tem direito à meia entrada em eventos culturais, festas. E pensando no nível de educação, a gente tem incentivo para a Universidade Aberta à Terceira Idade. Não sei se alguém já teve a oportunidade de participar, mas a Universidade Aberta à Terceira Idade, ela tem uma proposta de trazer essa pessoa idosa para o núcleo educacional e torná-lo mais apto a tomar as suas próprias decisões, com base no quê? Com base no conhecimento, com base em tudo, principalmente no Estatuto do Idoso, né? Em conhecer os seus direitos, em conhecer as suas potencialidades e até mesmo se graduar, né? A gente tem um incentivo muito forte para pessoas idosas entrarem na graduação, até mesmo nas instituições públicas, nas universidades estaduais e federais, tá? E aí eu pergunto, gente, a dona Benta, lá que a gente viu no começo, ela pode até ser beneficiada com uma meia entrada, porque a dona Benta, ela quer ir no cinema, ela quer ir ao teatro, né, ao cinema. Mas será que a preocupação de uma idosa que está em situação de rua é ter uma meia entrada? Porque quando eu falo de meia entrada, parece que é um direito garantido. Você chega lá com o seu RG, você vai pagar meia entrada. É fácil, né? Mas a moradora de rua não é prioridade, talvez, para ela a meia entrada, mas sim o acesso ao alimento, à habitação, por exemplo. Só que aí no outro ponto, será que ela realmente não dá prioridade ou nunca levaram isso a ela? Alguém já parou para perguntar? Alguém já parou com uma moradora de rua e falou assim, olha, você gostaria se tivesse tal coisa, mesmo ela estando na rua? E aí, o simples fato da gente não questionar isso, a gente já está privando a pessoa dos seus direitos. Porque a gente está subentendendo que ela vai dizer que não, porque é como eu comecei a frase, será que é prioridade?
Eu estou colocando um juízo de valor que não é prioridade só porque ela está na rua? Não sei. Foi questionado? Tem direito à cidadania e à dignidade, né? É claro que as políticas vão pensar em situações, né, de vulnerabilidade, como habitação, alimentação. Mas eu preciso pensar que, no contexto social e de saúde, lazer, cultura, faz parte, né? E por que será que essas pessoas vão para a rua? A gente vai poder discutir isso na próxima palestra, do dia 14, que é a população em situação de rua. Mas o que leva essas pessoas à rua? Por quê? Um estudo aqui em São Paulo mostrou que uma prevalência muito significativa, não vou lembrar agora exatamente o valor, mas que muitas pessoas têm até nível superior. Igual a gente aqui, igual vocês estão estudando e estão morando na rua. Então, será que o processo que levou essa pessoa a ser morador de rua foi tão fácil? E aí eu penso agora numa pessoa idosa, que trabalhou por, sei lá, 10, 15, 20 anos, né? E está ali em situação de rua, já teve família, às vezes até estudou. O que levou essa pessoa ali? Será que foi a falta de conhecimento? Será que foi a falta de acesso a alguma coisa? Então, se a gente parar para questionar, né, são situações muito delicadas, que eu não vou ter uma resposta muito íntegra, né, integral, mas eu preciso questionar, porque só questionando do porquê que a gente pode pensar em políticas públicas para tentar resolver. Quando eu falo aqui do direito ao trabalho, previdência e assistência, a gente tem, né, no Estatuto do Idoso, que, por exemplo, o idoso ele não pode ser discriminado quanto à sua idade para o acesso ao trabalho, isso é crime. Então, se ele vai pleitear uma vaga na qual ele se considera capacitado e ele ter como justificativa a não contratação por causa da sua idade, proibido, não pode, né? Eu estou privando ele do trabalho. Então, principalmente em caso de concurso, eu não tenho critério, a não ser em situações muito específicas que aquela vaga demanda uma situação específica numa idade específica, o que é muito difícil. Pode acontecer, mas é muito difícil. E até o critério de desempate em concurso, né, é a maioridade, né? Então, não posso taxar como idade um critério para não contratação. A gente já sabe que tem o direito à aposentadoria, que sofreu uma reforma agora, né, desde 2019, vem sofrendo essa reforma. Está cada vez mais difícil, né? Se alguém já fez, os mais jovens, aí, na casa dos 20 aos 30, fez aquela continha, aquela calculadora online, eu vou me aposentar com 92, se eu bobear. Então, não sei nem se eu vou chegar até lá. Porém, é um direito garantido. E aí, se a gente pensa, se é um direito garantido, por que tem tantos idosos de 70, 80 anos que não recebem benefício? Gente, tem muitas pessoas aqui em São Paulo que já poderia estar recebendo o benefício, morador de rua, e não recebe. Mora na rua, não tem um centavo para se alimentar para nada. Por quê? Se a pessoa está dentro do seu direito, ela tem direito disso, por que ela não recebe o benefício? Será que alguém mais instruído, ou alguma instituição, ou que seja um grupo de pessoas, ajudaram essa pessoa nesse processo? Será que ela tem discernimento que ela precisa de tais documentações da entrada nessa aposentadoria, que seja por idade? A gente sabe que em São Paulo tem pessoas que trabalharam por anos, 20, 30 anos, já está com idade de 70, 80 anos e está morando na rua e não recebe benefício. Por quê? Né? Então essa é a nossa preocupação, por isso que precisa de um estatuto específico, né, para garantir esses direitos. Mas ainda assim essas pessoas continuam sem seus direitos. Então, tudo isso é para pensar o que eu posso fazer enquanto indivíduo, enquanto sociedade, enquanto graduando, enquanto estudante, enquanto trabalhador de alguma instituição, né, seja no terceiro setor, por exemplo, para facilitar esse processo. A gente tem aqui na Campus Sales uma série de projetos integradores, por exemplo, do pessoal do direito, do pessoal da contabilidade, que auxilia essas pessoas a tirarem seus documentos, né, a dar entrada em alguns benefícios, mas será que a gente consegue chegar a todas essas pessoas, né? E esse idoso que já tem um déficit cognitivo, porque a gente sabe que uma pessoa idosa que passa alguns dias na rua, ela já começa a ter alterações no seu comportamento. Se ela passa semanas na rua, ela já começa a ter doenças provenientes de estar morando na rua, né? Uma série de infecções, desnutrição, desidratação. E se ela já passa mais meses, perto de 1 ano na rua, ela já tem um declínio cognitivo que todas essas patologias levaram ela. O que significa isso, né? Ela já tem uma série de questões de demência, por deficiência de nutrientes, por desidratação, ela já tem confusão de tempo e espaço,
Se você chega para um idoso que é morador de rua já há um certo tempo, você pergunta, você sabe que ano que a gente está? Nem sempre ele sabe responder. Você sabe que dia que é hoje, você sabe que dia da semana, que dia do mês. Se já faz um certo tempo, ele já começa a ter uma confusão de tempo e espaço. E aí, como é que essa pessoa vai dar entrada no benefício? Outros momentos, ela foi para a rua antes de ser idosa. E aí ela se tornou idosa na rua. E ela não sabe. E aí, nesse período, ela entrou em sério declínio cognitivo. Né? Uma série de doenças para tratar, uma série de complicações. E ela continua na rua. Aí eu faço uma seguinte pergunta. A gente sabe que a gente tem direito à habitação. O idoso vai lá, consegue o seu benefício. Vocês acham que é tão fácil assim ele... Beleza, ele estava na rua, alguém foi lá, ajudou uma instituição, conseguiu o benefício. Só que ele passou 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos morando na rua. Desnutrido, desidratado, com uma série de infecções, já tem um comprometimento crônico da sua saúde cognitiva, né? E aí, o que ele vai fazer com esse benefício? Adianta dar o benefício na mão dele? Aí a gente tem um limbo que acontece uma série de coisas. Nessa situação, vai ser procurado por um familiar mais próximo. Aí eu tenho 2 situações. Esse familiar pode ser encontrado e correr tudo bem. Mas na maioria das vezes esse familiar é encontrado, ele recebeu o benefício, vai colocar esse idoso dentro de casa, mas vai acabar pegando o benefício por ele. Até aí tudo bem se esse valor for utilizado a benefício próprio, né, do idoso, da sua manutenção. Mas a gente sabe que na maioria das vezes não é isso que acontece. O segundo cenário é, recebeu o benefício, ele trabalhou por idade, às vezes até por invalidez, né? Que a rua trouxe para ele várias situações de invalidez. Só que ele não tem família. E ele já tem uma invalidez, ou ele já tem um declínio, ele já tem... E aí? Adianta também colocar o dinheiro na mão desse idoso, dessa pessoa idosa? O que ele vai fazer com isso? Se ele não tem discernimento. E ele não tem família, né, no caso, nem para ajudar e nem para pegar o dinheiro e colocar ele dentro de casa, porque se ele sai, perde o benefício, né? O que acontece? Eu tenho as instituições de longa permanência, que podem ser uma opção. Alguém aqui acha legal um idoso institucionalizado? Ou que é uma opção legal? Ninguém concorda em institucionalizar? Alguém gostaria de estar numa instituição de longa permanência para idosos, quando fizer isso aos 75, 70 anos? Pois é, a gente tem ainda no Brasil, aqui, gente, não estou para fazer juízo de valor, tá? Mas a gente tem no Brasil uma percepção também, né, devido a situações reais, muito ruins das instituições de longa permanência. Porém, muitas das vezes, não é para a dona Benta, mas é para a moradora de rua, é para o idoso negro, é para o LGBT, para o travesti. Muitas das vezes, e na maioria, a instituição de longa permanência é o melhor lugar para ele. Que seja por causa do benefício que vai utilizar, ou as filantrópicas, que onde o idoso nem tem o benefício para residir ali. É a melhor situação, porque por mais que a gente pense que é um cenário triste e cruel, ali ele tem higiene, ele tem alimentação, ele vai ter os cuidados mínimos. A gente sabe que não é toda instituição que cumpre os requisitos, mas ele vai ter, no mínimo, uma assistência. Então, a gente precisa desconstruir que as instituições de longa permanência para idosos são, assim, a última opção e coisas terríveis, instituições terríveis, porque não é verdade. O que a gente precisa fazer é ajudar na fiscalização. Eu tenho uma instituição de longa permanência na minha rua e eu vejo o quanto eles estão abandonando os idosos, quanto eles estão negligenciando. Eu vou lá e denuncio. A vigilância sanitária vai lá e vai fazer o papel dela de fiscalização. Agora, muitas das vezes é a melhor opção, tá? Então, ao longo de 10 anos que eu trabalhei em instituições de longa permanência, a gente tem idosos que acham triste estar ali, falam que gostariam de estar com as suas famílias, com seus filhos, mas ele não tem mais famílias e filhos. Então, como que ele poderia estar? Por algum motivo, ele perdeu esses entes. E eu tenho idosos que dizem que gostam muito de morar ali, que tem essa percepção de que ele poderia estar numa situação não tão favorável e que acaba criando um vínculo social dentro da instituição de longa permanência, né? Então, sim, as ILPIs são uma saída para situações mais vulneráveis. E cabe a nós, sociedade, ajudar nessa fiscalização, ajudar, né? Quem aqui já fez, por exemplo, já pensou em fazer algum trabalho voluntário para uma casa do vovô? Às vezes tem no bairro da pessoa, às vezes tem na cidade, às vezes, porque o acesso é um pouquinho mais complicado,
eu não consigo ir. Mas você já parou para pensar que a gente nunca pensa nessa possibilidade, mas um dia eu posso estar ali naquela casa. Porque a gente sempre tem a perspectiva que a nossa vida vai se manter exatamente como ela está. Mas, gente, isso não é real. Trabalhando 10 anos com população idosa, 60, 70, 80, 90, até centenários, se você vê as histórias de vida, como era aos seus 40, até os seus 50 anos, e como se tornou após 60 anos, você fica assim, como que você veio parar aqui? Porque a gente nunca pensa que isso pode acontecer com a gente amanhã. Então, pode, e se isso acontecer, você gostaria que pessoas fossem lá, que seja conversar, que seja uma tarde tomar um café, que seja ajudar as auxiliares, né, no momento ali de uma coisa que seja apto, né, para a pessoa auxiliar, que seja fazer um evento cultural. Aí a gente volta àquela questão, a pessoa em situação de rua, ela não é prioridade para ela a cultura, né, mas sim a habitação. Mas se ela for institucionalizada dentro de um processo, né, cabível e adequado, com certeza ela vai ficar muito feliz em escutar ali uma roda de viola com as músicas, né, da época dela, ou assistir uma peça de teatro que seja ali pequena, né, fazer uma oficina de arte que seja, porque todo mundo gosta disso, né, e não pode ser privado dessas situações. Então a gente sempre tem que lembrar que amanhã, né, pode ser a gente. E além do critério aqui do concurso da aposentadoria, que a gente acabei me estendendo aqui, as empresas têm alguns estímulos para a contratação de pessoas idosas que vocês já devem ter acompanhado, né? Tem isenção de impostos, quando aumenta a taxa de contratação, e tem algumas coisas bacanas. O direito à habitação, então, programas habitacionais eu tenho reserva. Se o programa habitacional ele vem do governo, ou ele é subsidiado de alguma maneira com uma parcela do dinheiro público, 3%, né, das habitações são reservadas para a pessoa idosa, né? Então, isso é uma obrigatoriedade. E também a construção de equipamentos urbanos comunitários. Então, se é uma obra, por exemplo, que no seu planejamento tem toda uma infraestrutura, uma arquitetura planejada para a pessoa idosa, essa obra também tem mais incentivos, né? Porque, querendo ou não sei se vocês já leram sobre isso, mas entre 2030 e 2050, o Brasil vai ser a 5ª população que tem mais idosos no mundo. No mundo. E aí a grande problemática é, se hoje, ou se até um tempo atrás, que seja 20 anos atrás, a gente já não conseguia oferecer os direitos humanos, imagina quando a gente for a 5ª população mais idosa do mundo, né? A gente teve a reforma da Previdência, infelizmente essa reforma, pensando para os trabalhadores, ela foi ruim, mas ela foi necessária, porque o Brasil, como país em desenvolvimento, e o tanto de políticas como educação, o próprio sistema único de saúde, em alguns anos não daria conta mesmo de continuar no modelo que estava antes, né, nas aposentadorias integrais, né, sem exceções. Então, e digo mais, essa reforma não foi a última. Em 2030, 2040, ou até mesmo antes, outras reformas acontecerão. Por quê? Qual que é o problema de um país envelhecido? Eu tenho mais pessoas aposentadas do que pessoas trabalhando. E quem paga imposto, né, quem faz ali a massa de manobra, somos nós, os trabalhadores, né, que está ali na vida útil, ali, considerada para o trabalho. Então, se eu tenho mais pessoas aposentadas do que trabalhando, a conta não fecha. Então, realmente, é claro que a reforma tem que ser feita garantindo a cidadania, mas a reforma ela era necessária pensando no envelhecimento populacional. A nossa população hoje já é diferente de 1990, 1980. Então, para quem já viu aí a pirâmide demográfica, ela era literalmente uma pirâmide. A base era larga e o topo era estreito. Agora não. Em 2050, ela vira praticamente um cilindro, onde eu tenho o meio e o topo praticamente na mesma largura que a base, ou seja, menor taxa de natalidade e maior envelhecimento populacional. E como que eu garanto os direitos? Eu já não estou conseguindo desde já, né? Então, eu preciso pensar nessas relações de habitação. Em relação ao transporte, a gente tem garantido a gratuidade dos maiores de 65 anos. Como eu falei, a legislação brasileira considera idosos com 65 anos ou mais, então eles acabam se apegando a isso. São Paulo tinha para idosos com 60 anos ou mais. Aí a prefeitura, foi o Bruno, eu acho, não sei, agora não lembro, aqui, acabou, o prefeito, né, acabou
concordando em modificar essa legislação, que era a partir dos 60 anos, agora é a partir dos 65. Se eu não me engano, no Rio de Janeiro também era a partir dos 60 anos, o transporte gratuito, mas agora já é 65, justamente por causa desse envelhecimento, né? E eu também tenho que pensar que sim, ao mesmo tempo, na outra ponta, eu tenho pessoas que conseguem fazer um envelhecimento ativo, que é o envelhecimento saudável. E é a história daquele vídeo, né? Nem todo mundo que tem 60 anos, está completando 60 anos, se considera uma pessoa idosa, ou acha que realmente precisa aproveitar de todos os benefícios. Então, eu acabo tendo que, com o envelhecimento populacional, aumentar essa margem, né? Quando, se um dia o Brasil chegar a ser um país desenvolvido, talvez nesse momento, pessoa idosa seja considerada com 70 anos ou mais, né? A gente precisa de muitos anos aí para o desenvolvimento. Eu tenho no transporte interestadual a garantia de 2 vagas gratuitas, né, para o idoso, e se essas vagas já foram preenchidas, 50% de desconto, né? 10% dos assentos em transporte público reservados para a população idosa e 5% das vagas de estacionamentos gerais, sejam públicos ou privados, aqui, né? Ambas instituições. E aí a pergunta, né? Você sempre levantou do assento que você sentou lá no preferencial, no metrô, no trem, e deixou a pessoa idosa sentar? Aí a gente pensa, o Brasil não faz nada para o idoso, mas o objetivo aqui, principal meu, era esse. O que a gente, que tem até 59 anos, fazemos. E aí a gente quer cobrar do poder também que faça. Então a gente vê claramente no dia a dia, pessoas muito jovens, 20, 25 anos, sentada enquanto uma senhora de 70 anos está em pé, né? Então a gente não faz. Quem dirige e talvez nunca tenha parado num supermercado, na pressa, numa vaga de idoso, falou, é rapidinho, já eu vou sair. Isso acontece muito. Aí bem naquela hora que você parou, tem um idoso que precisa parar e ele não consegue achar uma vaga, ou ele só acha uma vaga muito longe e ele tem uma dificuldade de locomoção. Então, será que a gente promove os direitos humanos no nosso dia a dia para poder até cobrar do Estado isso, né? Claro que aqui, gente, só um comentário importante, né? Nesse transporte interestadual, eu tenho um limite, tá? Que é para idosos que ganham até 2 salários mínimos, 2 aposentadorias, não é? Não adianta ver um idoso que tem uma aposentadoria de R$10.000 que vai pegar o transporte gratuito. Também tem algumas particularidades aí na legislação. Bom, para encerrar, quando eu falo, então, da violação aos direitos humanos e também ao estatuto do idoso, da pessoa idosa, a gente precisa dar mecanismos de fiscalização. Isso é o mais importante. Se a gente fizer a seguinte pergunta, então o que a gente faz? Se a gente sabe que ele precisa de habitação, precisa de alimentos, precisa de saúde, o que a gente faz? A gente não senta no assento do idoso, a gente não para na vaga do idoso. Se a gente puder fazer um trabalho voluntário, já que não é um trabalho com idoso, é uma coisa bacana sim, né? Vai prestar um serviço comunitário, se você tem essa possibilidade. Você estuda, vou desenvolver um projeto com a população idosa, já é um mínimo de assistência, que seja para levar cultura, né, para essa população, já é alguma coisa, né? E o principal, sempre a gente vai esbarrar na educação. Então a gente precisa fazer o idoso brasileiro conhecer o Estatuto do Idoso, porque na maioria das vezes ele está tendo seus direitos violados porque ele não conhece que aquilo é um direito dele. A gente pensa que não, porque somos aqui todos instruídos, mas não é a realidade. Então eu preciso levar, então qualquer projeto, e aí você fala que levar o Estatuto do Idoso, ela mandar o arquivo para ele e pedir para ele ler. A gente tem uma prevalência muito alta de idosos que viveram numa época, 50, 60 anos atrás, onde o acesso à leitura e à escrita, né, à educação, era muito restrito. Idosos de hoje que não tiveram tanto acesso assim, porque a gente parte muito do pressuposto, eu sei, todo mundo sabe. Mas não, gente, eles viveram há 50, 60 anos atrás, onde o acesso era muito difícil. Então, é muito bacana quando, né, eu tenho ferramentas que eu levo a educação para a população idosa, para elas terem esse acesso. E, diante das violações dos direitos humanos, né, da pessoa idosa, denúncia, que é o que não acontece, né? A gente acredita que a gente tem as denúncias, elas são subestimadas. Não é realmente o tanto que a gente tem de denúncia, o tanto de violação que o idoso sofre ou de crimes contra a pessoa idosa. Por quê? Porque esse idoso está sendo privado do seu direito de ir e vir, ele muitas vezes está aprisionado, ele não tem acesso a meios de comunicação, ele não sabe nem digitar para discar um telefone, e aí ele fica ali. E aí, sabe qual é o problema dele ficar ali?
quando se descobre que ele está ali, a gente já perdeu tantos anos de vida dessa pessoa. E é isso que é a parte mais triste. Então, quando eu tenho, né, o Disque 100 para denunciar violação aos direitos humanos, tudo aquilo que a gente viu, direito à vida, direito à habitação, transporte, né, cidadania, a própria polícia, principalmente em casos de crimes, né, de violência doméstica, né, o 190. Eu também tenho o Disque 181, que é específico, que é o Disque Violências, né, principalmente contra populações vulneráveis, crianças, mulheres, idosos, né? E além desses mecanismos assim, de acesso mais facilitado, né, que a gente pensa, é mais fácil para o idoso memorizar 3 números do que um site, do que um telefone. Eu também tenho os Centros de Referência Especializada de Assistência Social, que são os CREAS, que recebem sim as denúncias, né, de abuso aos idosos, violação dos direitos humanos, violação dos direitos fundamentais da pessoa idosa, e os conselhos municipais, estaduais e o Conselho Federal da Pessoa Idosa. Os conselhos são muito bacanas, porque eles são um espaço que a população tem para discutir os direitos da pessoa idosa, para discutir o direito dessa população. E eles são muito pouco frequentados, porque a gente tem sempre preguiça. A gente sempre tem uma prioridade, a gente sempre tem uma coisa, né? Não consigo ir, não consigo participar de uma reunião, não consigo nem entrar lá para ver quando a agenda das reuniões do meu Conselho Municipal da Saúde da Pessoa Idosa, para poder ver se de alguma forma, eu, enquanto cidadão ou profissional, seja de qualquer área, posso contribuir para que esses direitos sejam mais acessíveis. A gente tem correndo, desde 2015, 2016, a declaração da Comunidade Interamericana de Direitos da Pessoa Idosa. Então, existe uma declaração, assim como outras populações têm declarações específicas derivadas da Declaração Universal dos Direitos Humanos, como a população de crianças e adolescentes, eu tenho uma declaração específica, como a declaração, eu tenho a ONU Mulheres, por exemplo, que trabalha especificamente. Eu não tenho nada tão específico ainda para a população idosa, pensando nesse mesmo patamar mundial. A gente já tem em tramitação, né, essa declaração do Interamérica, que foi, né, assinada por vários países da América, né, América Latina, América do Sul, América do Norte, só que ainda não entrou em vigor, porque o objetivo dessa declaração interamericana é que ela já entre em vigor dentro da nossa legislação brasileira. Porque daí, se ela já entra por meio da legislação, a gente consegue fazer com que se cumpra, como a gente consegue com o Estatuto do Idoso, por exemplo. E nela, a gente tem a evolução de algumas coisas que aquele Estatuto não tem, para poder avançar nesse cuidado com a pessoa idosa, né? Então, é muito interessante porque por meio dos conselhos, né, e do Conselho Federal, eu consigo saber disso que está acontecendo, tá? Eu queria deixar aqui uma indicação, né, dessa cartilha. Aqui na época eram os 15 anos, né, do Estatuto do Idoso, foi em 2003, a gente já passou aqui dos 15 anos, né, 2023, 20 anos do Estatuto, mas é uma cartilha de muito fácil leitura, eu utilizei para a elaboração dessa apresentação também, e para quem tem um idoso em casa, que é alfabetizado, mas tem dificuldade de uma leitura complexa, baixa essa cartilha. Dá para ler pelo celular, porque ela é bem lúdica, bem colorida, né? Então fica aqui, Cartilha dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa, né, comemoração dos 15 anos. E ela já foi atualizada com essas 2 leis que fizeram algumas revogações da cartilha anterior. Queria finalizar aqui com essa partezinha bonita que o Fernando Pessoa escreveu. De tudo ficaram 3 coisas. A certeza de que estamos sempre começando, a certeza de que é preciso continuar e a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Fazer da interrupção um novo caminho, fazer da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro, da morte um renascer. É claro que a gente não está falando aqui de morte, mas se eu privo uma pessoa idosa de todos os seus direitos, habitação, alimentação, lazer, o caminho que ela tem é a morte. Só que a gente nem sabe, né? Porque muitas vezes são pessoas vulneráveis que estão fora do nosso radar, tá? É isso, pessoal. Obrigado.